Olá, meus amores! Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho, teremos aula de língua portuguesa, uma videoaula de língua portuguesa, e depois teremos aula ao vivo de matemática. Então, vamos lá na nossa aula de língua portuguesa? Olha aqui. Então, olha só, caderno de produção textual. Se você não está com o seu aí, corre lá e pega seu caderno de produção textual, porque nós vamos estar utilizando ele agora, tá bom? Então, se prepare para a sua aula com os seus materiais e também num ambiente bem tranquilo, sossegado, para que você possa realizar com muito capricho as suas atividades, tá bom? Então, olha só. A nossa unidade de hoje tem tudo a ver com a gente. Eu expresso sentimentos. Todos nós expressamos sentimentos, não é mesmo? Olha que coisa boa! Quais os textos que temos que expressam sentimentos? Acho que todos, né? Mas alguns conseguem mais que outros. O poema, por exemplo, é um gênero textual que consegue nos fazer expressar bastante sentimento. O poema da cigarra e a formiga nos desperta vários sentimentos. Observe esta imagem. A cigarra só cantando e a formiga trabalhando. Então, é próprio das formigas, não é mesmo? E agora, convido vocês para pegarem o livro de vocês, esse caderno de produção textual, e abrir na página 24. Em texto dramático, fábula. Olha aí, é a nossa unidade e agora nós leremos um pequeno trecho dessa fábula de Esopo, que é A Cigarra e as Formigas. Acompanhe a leitura. A tia vai ler bem devagar e vocês acompanham. Vamos lá? No 3. 1, 2 e 3. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho, dando risadas. Olha só. Agora, quero que vocês observem essa outra imagem. São de quê? De animais, certo? Você sabe quantas fábulas temos aqui? Vamos ver quem acerta mais? Pelo menos 3. Vamos lá. Já identifiquei uma. Olha aqui. O leão. Identifiquei um personagem aqui. É o rei da floresta. E olha aqui. E também vi esse ratinho. Então, essa fábula é o leão e o ratinho. E em seguida, salta os olhos.
bem aqui do outro lado. Olha aqui. A dona Cabra, que foi fazer compras e deixou os 7 cabritinhos em casa. E o que aconteceu? Veio o lobo. Olha lá também o lobo, gente. Olha ele aqui. A terceira, vamos lá. Observem atrás do leão. Olha aqui. Olha aqui. O que estão vendo? Nossa, é uma raposa. E depois, dá uma olhadinha aqui. O corvo. Então, nessa imagem, identificamos aqui outra fábula, né? Outros personagens de fábula. Olha aqui. A raposa e o corvo. Então, identificamos no mínimo 3 fábulas. O leão e o ratinho, Dona Cabra e seus 7 cabritinhos, e a raposa e o corvo. Vocês conhecem todas elas? Se não, pesquise para conhecê-las. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. São maravilhosas. E o que é a fábula? Com certeza vocês conhecem. Já leram e ouviram muitas, desde bem pequenininhos. Fábula é uma história em que as personagens geralmente são animais que pensam, sentem e agem como pessoas. Observe a imagem da fábula do leão e o ratinho. Essa é uma das cenas. Os acontecimentos de uma fábula, eles são narrados em uma sequência. Tem o início, tem o desenvolvimento e tem o fim, que é o desfecho da história. A fábula é uma história contada para transmitir um ensinamento ao leitor ou ao ouvinte. Esse ensinamento aparece no final, depois do desfecho. E também é chamado de quê? De moral da história. Me digam, qual foi a moral que vocês conseguiram captar da cigarra e das formigas? São várias, né? Sobre quem trabalha, quem junta, mas também de quem só quer cantar, brincar, escorar nos outros. São vários ensinamentos que essa fábula nos traz. Agora quero passar para vocês uma curiosidade. Olha só, não podia faltar uma curiosidade de Monteiro Lobato. No Brasil, Monteiro Lobato foi um fabulista que recontou as fábulas de Esopo e La Fontaine. Além disso, ele criou suas próprias fábulas com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem nunca assistiu ou conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Todo esse enredo foi criado por nosso querido Monteiro Lobato. E essa foi a curiosidade que a tia trouxe para vocês hoje, tá bom? E para encerrar, a tia quer deixar um poema para vocês, que foi escrito por José Paulo Paes. O título é Sem Barra. E também é uma fábula. Vamos ouvir? Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga.
Mas sem a cantiga da cigarra que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Então, que legal, né? O poema, ele deixa você expressar os sentimentos. Então, vamos agora para uma parte maravilhosa, que são as atividades no caderno de produção textual de vocês, nas páginas 24 até a 27. A 24 é o textinho que a tia Marilúcia leu para vocês, com vocês, não é verdade? E agora as atividades. Como não estamos em sala de aula, nossas atividades também precisam ser modificadas, adaptadas, né? Então, nessa atividade aqui, da número 2, você e alguns colegas vão escrever um texto dramático. Não. Como eu já disse, tem uma modificação nessa atividade. Você e alguns familiares vão escrever um texto dramático, com base na fábula que acabaram de ler. Antes, vocês lerão novamente a fábula de Monteiro Lobato, que os alunos da professora Janaína Rousseff adaptaram para o teatro. Lembra lá no livro didático de vocês, nas páginas 20 e 21. Vocês vão estar lendo novamente o textinho para estar resolvendo as atividades, tá bom? Comparem a fábula original de Monteiro Lobato com o texto 2 da unidade 3 do livro adaptado pela professora Janaína Rousseff e por seus alunos. Vocês identificaram as partes que os alunos transformaram em rubricas? Lembra o que são rubricas? São as indicações de cenas, são onde aparecem os sons e que não precisa ser falado durante a apresentação. As falas e as ações são as mesmas nos dois textos. E antes de começar a escrever, pense nestas questões e anote as principais ideias. A adaptação que vocês farão da fábula da página 24 terá quantos personagens? Então, vocês vão estar primeiro pensando sobre isso. Quantas personagens vocês vão estar adaptando nesse texto que vocês vão estar criando? E quantos narradores? Lembram que lá naquela do livro didático, que foi a adaptação da professora Janaína Rousseff e seus alunos, tiveram 4 narradores. E foram várias formigas e várias cigarras, né? Então, vocês vão estar adaptando a fábula de vocês. Então, faça primeiro um rascunho de seu texto dramático. Lembre-se, identifique os personagens e narrador com um nome para cada um. Lembram também que o nome vem antes de cada fala dos personagens. Imagine um lugar onde a história acontece e descreva-o. Essa história eu vou querer criar ela em que lugar? Na floresta? Na cidade? No espaço do campo? Então, vou estar pensando onde vai ser o lugar que eu vou estar falando na minha história. Lembre-se de escrever nas rubricas os sons a serem produzidos nas cenas e o modo como as personagens devem agir. Lembram? Use o ponto de exclamação nas falas das personagens que exprimam sentimentos, sensações e emoções. Vamos lá. Aqui, antes de passar o texto dramático a limpo,
avalie seu trabalho. Então, vocês vão estar avaliando a produção de vocês, tá bom? E essa aqui nós vamos estar tirando, porque não vai ser possível vocês responderem, porque colaborei com o grupo, vocês vão estar realizando com os familiares de vocês, tá bom? E aqui diferenciei as falas das personagens das rubricas. Se diferenciei, colocar aqui no joinha verde. Se não, no vermelhinho aqui. Sugerir indicações para os sons que devem aparecer nas cenas. Se você sugeriu, coloque aqui. Se não, coloque no vermelho. Indiquei com clareza o modo de agir das personagens? Se sim, coloque aqui. Se não, aqui no vermelhinho. Usei o ponto de exclamação nas falas que exprimem emoção, sensação ou sentimento das personagens? Se sim, aqui. Se não, aqui. E agora eu te faço outro questionamento. E nas perguntas, vocês utilizaram o ponto certo, que é o ponto de interrogação? Então, observe no texto de vocês. E depois que fez as correções necessárias, passe a limpo o seu texto. O seu grupo vai trocar o texto dramático que escreveu com o de outro grupo. Opa! Lembrando, mais uma vez, que não haverá troca de texto, pois não estamos em sala de aula, mas teremos um momento ao vivo para compartilharmos os textos que vocês produziram. Tá bom? Então, vai ter o momento que vocês vão estar compartilhando o aprendizado de vocês. Então, vamos. E a Emília veio dar tchauzinho para vocês e até a próxima aula. Então, meus amores, concluímos mais uma aula no dia de hoje e aguardo vocês na nossa aula ao vivo de matemática. Então, até lá. Beijos e até mais.